Continuando com as explicações do Rav Shneur Zalman a respeito da mística do Shabbat. Então ele estava nos explicando e elaborando isso de forma detalhada, o conceito cabalístico de Aliyat Olamot, de elevação dos mundos que ocorre no dia do Shabbat. Ele nos explicou como no Shabbat nós recebemos, o mundo recebe uma energia divina revelada, sem véus, sem encobrimentos, sem tzimtzumim, sem condensações nem limitações. Em contraste com o que predomina nos 6 dias da semana, onde no mundo atua a energia divina via nome Elohim, chegando até nós, passando por diminuições, encobrimentos, condensações, tzimtzumim. No dia do Shabbat, esses véus, cortinas são retirados e o mundo inteiro se eleva até a sua fonte original, recebendo energia direta do nome Havai, do nome essencial de Deus, o tetragrama, onde essa energia flui de forma revelada, onde essa luz divina se manifesta de forma intensa. Isso que ocorre no Shabbat. Por isso, no Shabbat, a respeito do Shabbat está escrito Shabbat la Havaya. Shabbat, não só que é um dia dedicado a Deus, mas Shabbat, no sentido místico, está ligado com Havaya. Havaya é o tetragrama. Ou seja, no Shabbat predomina essa luz divina mais intensa, mais revelada, que deriva do nome essencial de Deus. Por isso, de fato, no dia do Shabbat ocorre essa elevação dos mundos do universo. No momento que fica em evidência essa luz divina revelada, então os próprios mundos também têm uma elevação, naturalmente eles sofrem uma elevação, até o mundo físico e material. E de forma profunda, espiritual, no que se reflete essa elevação dos mundos no dia do Shabbat, se fala que as criaturas, pelo menos no íntimo ou espiritualmente, elas se tornam mais anuladas diante de Deus. Elas anulam a sua existência diante da existência divina. Há uma conscientização espiritual maior do quanto não somos autônomos, independentes, muito menos autossuficientes, por isso não devemos ser prepotentes, né? Mas de qualquer forma, esse é o sentido de quando há uma revelação divina maior, nós percebemos as criaturas, pelo menos espiritualmente, falando, talvez a gente não perceba isso porque talvez nossa espiritualidade não está tão cultivada, acentuada, e por isso perdemos um pouco a sensibilidade para notar tudo isso, esses fenômenos que ocorrem no dia do Shabbat. Mas ele diz, quem tem uma sensibilidade mais aguçada, quem tem a espiritualidade à flor da pele, por assim dizer, então sente no dia do Shabbat uma consciência, uma conscientização maior da existência de Deus, da presença de Deus, da atuação de Deus, e quando a luz divina está mais revelada, então nós sentimos mais a nossa insignificância, a nossa total dependência, e isso traz uma anulação da criatura diante de Deus. Então ele nos diz, uma vez que o mundo inteiro tem uma elevação, sofre uma elevação no dia do Shabbat, para um nível espiritual mais elevado, então, se os mundos se elevam, não há dúvida que as criaturas do mundo e todos os seres também têm uma aliá, também sofrem, vamos dizer, também têm uma ascensão e elevação no dia do Shabbat. E como nós falamos espiritualmente, os tzadikim, eles sentem isso na própria carne e pele, porque eles são muito mais espiritualizados. Então a espiritualidade deles, assim como existe o lado psicossomático, não é? A psique afetando o próprio lado físico, corpóreo nosso, da mesma forma em tzadikim, que tem espiritualidade acentuada, então isso se reflete até no corpo físico, e eles fisicamente são pessoas diferentes no dia do Shabbat, eles sentem na carne essa anulação, essa elevação, esse refinamento
da criatura que ocorre no dia do Shabat em função dessa revelação maior de Deus que acontece nesse dia, a revelação do nome Havaiá do tetragrama. Mesmo nós, pessoas com espiritualidade mais reprimida, que nós temos por demais o lado corpóreo, físico, materialista em evidência, isso acaba reprimindo nossa alma, nossa espiritualidade, mas o fato é que lá no fundo a alma sente e percebe essa elevação do dia do Shabat. Isso acaba refinando e elevando também a criatura e fazendo com que a criatura anule o seu ego, anule a sua suposta existência própria e autônoma, reconhecendo e se conscientizando mais da existência absoluta de Deus, que Ele é a fonte de toda a existência, e portanto se anulando diante dele e diante do Criador. Então ele nos diz que na realidade, ele está nos explicando aqui, que essa elevação, ascensão que ocorre no dia do Shabat não consiste apenas num acréscimo de revelação divina para o universo ou nos mundos, mas sem impactar as criaturas ou nós, seres humanos. Porque se assim fosse, mesmo que houvesse uma revelação divina maior, então não necessariamente isso, como nós dissemos, isso iria se refletir e impactar as próprias criaturas. Um exemplo disso é a revelação divina no Monte Sinai, por ocasião da outorga da Torá. Se diz que naquele dia, no dia 6 de Sivan, quando Deus pairou sua revelação, sua Shekhinah, sua presença divina se manifestou de forma revelada no Monte Sinai. Então, o que é um monte, uma montanha? Uma montanha é um monte de terra, é areia, terra, algo bem terrestre, bem material, inanimado, não é? Mas, enquanto Deus estava se revelando no Monte Sinai, como diz a Torá, ninguém podia se aproximar da montanha. Se alguém tocasse, encostasse no monte, ser humano ou animal, perecia, morria instantaneamente. Tamanha kedushá, a santidade que pairava sobre aquele monte de terra, no aspecto terrestre, naquele momento, no momento da entrega da Torá, da revelação divina no Monte Sinai. Mas depois que cessou a revelação divina, depois que terminou esse processo de outorga da Torá, o Monte Sinai, hoje nem se sabe exatamente onde fica esse monte, e o Monte Sinai voltou a ser um monte de terra comum e normal, que qualquer pessoa podia entrar, pisar, ou podia levar os seus animais para pastorear lá, o que for. Em outras palavras, isso significa que houve uma revelação divina intensa, mas isso foi algo momentâneo e passageiro, que não deixou marcas, que não deixou, não impactou o próprio objeto, não deixou marcas na matéria, não deixou uma marca contínua, um efeito contínuo na própria matéria, como nós dissemos, depois da revelação, o Monte Sinai virou um monte como qualquer outro comum. Então daqui nós vemos que às vezes pode haver até uma revelação divina, mas que acaba não impactando a criatura a médio, muito menos a longo prazo. Mas aqui, quando ele se refere ao Shabat, por isso ele nos esclarece que no dia do Shabat há uma elevação, não só dos mundos, que a gente diria que sobre o mundo, para quem tem antena ligada, quem consegue perceber, há uma revelação divina mais intensa, há uma revelação divina de um nível mais elevado do nome Havaiá. Mas se dissesse que isso ocorre apenas sobre o mundo, o universo, mas sem envolver ou sem impactar as criaturas, então de fato isso não deixaria marca nas próprias criaturas, em nós mesmos. Mas o Alter Rebbe nos esclarece que diferente disso ocorre em relação à revelação do Shabat, a santidade do dia do Shabat. Não só os mundos têm uma elevação no dia do Shabat, mas a própria criatura, mesmo nós, as criaturas humanas, etc., a nossa vitalidade, a vitalidade que recebemos de Deus no dia do Shabat, ela é elevada, ela é derivada no dia do Shabat de uma fonte mais elevada. Na linguagem do Zohar, Sobev Kol Almin, aquilo que envolve e transcende o universo,
onde não há tzimtzum, não há encobrimento, não há condensação e limitação. Por isso essa luz e energia é mais elevada e mais intensa, e por isso também se subentende chegar a manivrar que mesmo a criatura, ou nós que estamos recebendo essa luz e energia diferenciada no dia do Shabat. Então, isso impacta nós. Isso se reflete dentro de nós. Por isso se fala que, diante da revelação da grandeza do Criador, naturalmente a criatura sente mais a sua insignificância. E a criatura, diante da grandeza, da revelação da grandeza divina, ela se anula diante de Deus, diante do Criador. Mesmo que na prática, talvez nem todos nós sintamos isso na carne, na própria pele, ou não necessariamente a gente vê e percebe uma mudança no plano físico, corpóreo ou material do mundo, que o mundo é diferente no dia do Shabbat. De acordo com o que estamos vendo aqui na mística, na Kabbalah, o mundo é totalmente diferente no dia do Shabbat. Até independente do nosso serviço espiritual, da nossa reza, da nossa observância do Shabbat, como nós falamos, o fato do mundo estar recebendo uma energia divina diferenciada e muito mais elevada no dia do Shabbat, torna o mundo e todas as criaturas diferentes, completamente diferentes. Mas, como nós dissemos, o nosso mundo é um mundo tão cheio de cascas, de crostas que encobrem a divindade e a espiritualidade. Por isso, nesse mundo material, a gente não sente e percebe de forma palpável a santidade do Shabat, a elevação do Shabat. Por isso, de fato, a linguagem na Kabbalah é que essa elevação dos mundos no Shabat ocorre mais num nível de Pnimiut Olamot, na parte íntima interior dos mundos. Ou seja, na parte externa, na parte superficial do mundo, no lado físico, material, palpável, de fato, talvez a gente não sinta e não perceba esse acréscimo de santidade, de divindade, de revelação divina. Mas no lado interno, que isso é o principal, a alma nós também não vemos e não ouvimos e não cheiramos, mas ela é o lado interior do ser humano e dela depende toda a vida do ser humano. Da mesma forma, em relação ao universo, o principal é que o lado interior do universo, a alma do universo, tem uma elevação no dia do Shabat, mesmo que isso não se reflita e não se perceba no plano externo do universo, no lado material, né? Mas como nós dissemos, assim como a pessoa, o escritor, o pensamento dele, o sentimento dele estava concentrado naquela obra específica. E depois ele terminou, concluiu, senta na sua poltrona, sei lá, descansa ou volta a si. Talvez fisicamente você não perceba nenhuma mudança nele. Ou talvez você não note onde estava direcionado o seu intelecto até meia hora atrás, ou qual era o endereço dos seus sentimentos até 20 minutos atrás. Você vê o ser humano, né? Cabeça, troncos, membros, etc. Você via ele antes, vê depois. Então, externamente, talvez você nem note diferenças, mas internamente é uma grande diferença de quando ele estava totalmente concentrado naquele trabalho específico, naquele trabalho limitado, e depois que ele já concluiu. De qualquer forma, baseando-se então nesse exemplo, nessa metáfora do descanso físico, mesmo que na prática, talvez quando a pessoa concluiu um trabalho, talvez ele, voltando a si, ele recupera suas forças, porque antes ele estava se esforçando, concentrando suas forças em algo específico, não é, em erguer aquele objeto ou o que for, transportá-lo. Depois, quando ele conclui o seu trabalho e descansa dele, também a gente não nota, os músculos dele ficaram mais fortes, ou porque antes estavam enfraquecidos, que ele ficou meia hora carregando 20 quilos, a mesma coisa, superficialmente, externamente, a gente não nota, fisicamente, a gente não nota nenhuma alteração, nenhuma mudança na pessoa. Mesmo que interiormente houve aqui grandes mudanças entre os momentos que ele estava carregando, ou que ele estava se empenhando no trabalho, e depois quando ele descansa, ou já concluiu a sua obra. Então isso são coisas que mesmo no ser humano ocorrem num plano interno, sem necessariamente se fazer notar no plano externo e superficial. De
qualquer maneira, ele nos diz, o mesmo se aplica aqui em relação ao exemplo que queremos transmitir, aprender, que isso que no Shabat existe essa elevação dos mundos, com acréscimo de revelação de luz divina, não apenas nos mundos, mas como nós falamos, envolvendo todas as criaturas do mundo, inclusive nós. Então, a ideia por trás disso é que a vitalidade da criatura tem uma elevação, a energia divina presente na criatura tem uma elevação maior no dia do Shabat para um nível que já não há abertura para sentimento de existência própria, de prepotência ou de autonomia. Então a criatura se anula, mesmo que talvez isso não se reflita fisicamente ou a pessoa não perceba isso na própria carne, porque, como nós falamos, ele está talvez muito imbuído do campo físico materialista, etc., mas internamente está havendo esse processo. Os tzadikim, como nós falamos, são aquelas pessoas que fizeram prevalecer o espírito acima da matéria, da carne, então eles sentem esse processo, toda essa mudança do Shabat, eles sentem no próprio corpo, na própria pele também.